Shalom, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Aqui, pastor Ilmar de Lagoinha, Minas. Nós estamos falando do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos gravando as aulas do curso intermediário, Matéria Religiões Comparada 2. Nosso CBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantém 3 institutos. Seminário Tabernáculo, que é em convênio com a Igreja Ministério Tabernáculo, que tem 52 anos de fundação. Atual pastor Pedro Ribeiro Grande, mandatos trimestrais, trianuais. De 3 em 3 anos tem eleições. E o Seminário Teológico Tabernáculo pertence então ao Ministério Tabernáculo, junto com o CCBB, que dá a estrutura e a certificação. Temos o Seminário Bereshit, que também tem o curso de intermediário, que é feito em 18 matérias. O curso básico são 36 matérias. E a Faculdade Bereshit tem mais 12 matérias com o curso de bacharelado livre. Todos os cursos são livres, não tem nenhum curso do MEC. Ah, mas eu quero fazer curso do MEC. Nós temos convênio. Aqui nós somos subpolo do Cefep de Divinópolis. Nós recebemos aqui, então, a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Essa faculdade ministra os cursos de Pedagogia, Administração e Teologia. Nós estamos estudando, então, estudando a matéria Administração Eclesiástica, número 2. Já vimos várias coisas que tem que ter aí na prática. Essas aulas são aulas práticas. Falamos de ata, falamos de técnica de reunião, falamos de estatuto e regimento interno. E agora estamos chegando ao final dessas aulas, desse curso de administração de igrejas, número 2. Falamos na aula passada sobre as crianças, o berçário, os departamentos, a idade, o culto de criança, que é muito importante, precisa de ter, toda igreja tem que ter, a criança não aguenta esses cultos, né, que tem um nível de adultos. Hoje falaremos de uma coisa muito importante na igreja, que é o diaconato. Algumas igrejas têm o chamado corpo diaconal. O diácono foi uma instituição criada na Bíblia, uma invenção humana. Aconteceu nos primeiros dias da igreja, que cresceu muita igreja, era 120, de repente virou 3.120, daqui a pouco era 8.120. Nas primeiras pregações ajuntaram-se muita gente, converteram-se muita gente, 3.000, depois 5.000, e aí as viúvas ficaram um pouco esquecidas. Então eles reuniram em Jerusalém para decidir, os apóstolos, os 12 apóstolos, já tinha colocado o outro, Matias, no lugar de Judas, para decidir a questão, quem ia atender, quem ia servir, né? Porque eles eram os apóstolos, mas tinha que ter servidores. Uma igreja de 8.000 membros, você imagina? Quase toda centralizada por ali. Depois da primeira perseguição que começou a sair, só ficaram os apóstolos. Até então estava todo mundo ali. Sem templo, não havia templo. O templo que tinha era o templo de Salomão, que era agora o templo de Herodes, que foi reformado, né? Começou a reforma no ano 20 a.C., acabou no ano 40 e pouco, depois foi destruído no ano 60, no ano 70 por Tito. Então o templo, a igreja que não tem templo, ela não tem o templo, a igreja em si, nem tem nome. Como é que chama esse povo? O pessoal do caminho. Lá em Antioquia, que foi chamado pela primeira vez cristãos. É a chamada, Paulo dizia, ele chamava de seita, pessoal do caminho, né? Se tinha religião judaica, essa era uma facção da religião judaica, porque os primeiros cristãos eram todos judeus. Então o diácono foi uma instituição criada pelas igrejas primitivas. Ele vem de lá para cá, é uma das instituições mais antigas, né? Você pode observar que você não acha na Bíblia pastor no Novo Testamento. Pastor dirigindo igreja, você não tem, não. Você tem algumas referências a pastor, mas é pastor, o sumo pastor, que é Jesus. Mas Paulo, em lugar nenhum, mencionou o pastor da igreja de Colossenses, o pastor da igreja de Filipenses, de Filipos, o pastor da igreja de Colossos, o pastor da igreja de Roma, o pastor da igreja da Galácia. Não tem. Eram os anciãos e os presbíteros, o nome que se dava. E ele falou para Tito, eu te mandei que você fosse levantando presbítero em cada igreja. Então, as primeiras igrejas surgiu das sinagogas, né? Sinagoga de judeu, cada 10 pessoas podia fundar uma sinagoga, que era o Mineian, que era o quórum mínimo para se ter uma sinagoga. Então, o quórum mínimo para se ter uma igreja não tinha, né? Tinha uma igreja que se reunia lá em Filipos, lá no Rio, né? De Lídia, mexia com púrpura, se converteu, né? Depois o carcereiro, etc. Então, a primeira igreja não tinha sede, ela reunia no pátio do templo de Herodes, ela não tinha estatuto, não tinha regimento, não tinha nada. Era um movimento espiritual. E foi aderindo, gente. Então começou a ter estrutura, começaram a estruturar a igreja. Para isso, depois convocaram o Concílio de Jerusalém, no ano 49. Né? Uns 10, 20 anos depois de Jesus ter assunto ao céu, a igreja tinha mais ou menos 20 anos de idade já, é que sentaram para decidir umas primeiras questões. Se podia comer o sufocado ou não, se tinha que circuncidar ou não, se tinha que seguir o judaísmo ou se era cristianismo.
O primeiro concílio é o concílio de Jerusalém, lá dirigido por Tiago, irmão de Jesus, que o outro Tiago, irmão de filho de Zebedeu, já tinha sido morto por Herodes, Agripa, né? Neto de Herodes o Grande. Então, as primeiras partes administrativas da igreja foi o diaconato. A primeira reunião que eles fizeram, primeiro foi para eleger o 12º. A primeira reunião foi para isso. Elegeram Matias, lançando sorte. Na segunda reunião, eles colocaram quesitos para eleger os diáconos. Tem que ser de boa reputação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É o Atos capítulo 6. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, para não termos fundamentação, beleza. Né? Quais foram os requisitos? Então, não é qualquer um que pode ser levantado diácono. Né? Tem que seguir os requisitos aqui. Escolher, pois, irmão, para servir essas irmãs. Então, a primeira coisa, diácono é para serviço. Diácono é para ficar apresentando, paletó, gravata, em púlpito. Ele é para servir. Então, tem que ter quem? Escolher, irmão, 7 homens. Por que 7? Já tinha 8.000 e tantos membros. Deve ter alguma a ver com proporcionalidade, né? No meu entender, 7 era muito pouco. Uma igreja, aqui na igreja sede de Lajinha, que tem 300 membros, deve ter uns 15 diáconos. Se fosse eu aqui para levantar diácono na igreja pensando aqui, se tem 8.000 pessoas reunindo, deve ser no mínimo uns 800 diáconos, pensar em 10% no mínimo, né? Mas tem que ser requisito. Quais são os requisitos para ser diácono? Homens de boa reputação. E aqui fala homens, né? Tem muitos irmãos que não aceitam diaconisa. Mas depois tem aquele texto em Romano que fala que Febe era diaconisa, em Sencreia. Então, fica aqui no Ministério Tabernáculo, aceitamos as diaconisas. Então, eles têm que ser o quê? Cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e eles vão cuidar disso. Então, tem requisito, não é qualquer um, não. Vai pegando a laço. Na igreja presbiteriana do Brasil é eleito. Tem eleição para eleger diácono e eleger presbítero. E eles têm um mandato de 2 anos, 3 anos, 4 anos. No meio pentecostal, não, é indicação. O pastor e o seu conselho diretivo indica o obreiro e ele é levantado diácono, né? Mas a Bíblia diz, depois experimentados. Timóteo, quando fala nas especificações para os obreiros, lá na segunda epístola dele, capítulo 3, quando ele fala quais são as características dos obreiros, né, do bispo, quem aspira a episcopado, excelente obra deseja, ele vai falando, chega uma hora que ele fala dos diáconos. Porém, quanto aos diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e a pura consciência, sejam primeiros provados, depois se considerados irrepreensíveis, que sejam diáconos. E aí fala, da mesma sorte quanto as mulheres, por colocar esse termo aqui quanto as mulheres, aí também o povo que acredita que a mulher pode ser diaconisas, pega por aqui. Além de Febe ser diaconisa em Sencreia, que Paulo falou em Romanos, aqui na carta que ele escreveu para Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele falando de diácono, ele fala as mulheres no meio. Então dá a entender que poderia também ser diaconisas. Então, meus irmãos, o diácono tem que ser bem escolhido, direcionado, né? Tem que orar para saber, provado. Primeiro prove para saber se ele pode ser realmente a pessoa que vai abençoar a igreja, vai cooperar. Ele não é estourado, ele não é destemperado, ele tem controle, domínio próprio, não é neófito. É muito perigoso você colocar um obreiro neófito. O camarada acabou de converter, nem sabe nada, nem estudou Bíblia, não tem noção de nada, você coloca aí para diácono. Às vezes nem para uma questão de política, de detê-lo ali, né? De segurá-lo na igreja. E aí, pronto, acaba se desviando a pessoa. Tem pessoas que não podem receber cargo. Tem cargo que atrapalha a pessoa. Eu já vi essa experiência nesses 33 anos de pastorado. Você levanta a pessoa para o obreiro, ele em vez de melhorar, ele piora. Então a pessoa tem que ter consciência e responsabilidade para renunciar. Falar, não vou aceitar esse cargo, vou renunciar a esse cargo, que vai me atrapalhar. Às vezes é fardo, às vezes é uma carga, em vez de ser uma bênção na sua vida. Se for de Deus, é uma bênção, você faz com amor, você faz com desejo. Você começou a reclamar, ninguém aguenta esses horários, ninguém aguenta essa escala, ninguém aguenta ficar bem, tudo sou eu que faço, tá? Começou a reclamar, pode saber que não é bênção na vida da pessoa. Se não é, renuncia. Tenha coragem de renunciar, se você não está dando conta, né? Faça isso. Então, é muito importante o diaconato, é um ministério. Eu digo que tem 2 ministérios, o ministério da palavra e o ministério do serviço. Que aqui no Atos 6 ele colocou isso. É o diaconia katemerine e o diaconia ministério. Então, são 2 coisas. O ministério da palavra, que ele diz aqui, nós, porém, cuidaremos da palavra, né? Ficaremos na oração e no jejum. Escolhei, pois, irmãos, a quem vou levantar, está lá em Atos capítulo 6, né? Nós, porém, cuidaremos
Nós, porém, cuidaremos então de quê? Da palavra, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos ficaram no ministério da palavra e os demais no ministério do serviço. Então, são duas mãos, né? E tem vários títulos aí para o ministério do serviço. Então, o diaconato é muito importante na obra de Deus, deve ter o regimento deles, quem vai ser o líder, quem vai fazer a escala, quem não está na escala, como é que funciona, qual vai ser a escala mensal, se vai ter secretaria, se vai ter presidente, a junta diaconal, eles costumam ter um regimento próprio dela, né? Qual hora que eles vão orar, que hora que eles vão jejuar, como é que vai ser a vida deles. Então, nós vamos encerrando por aqui, glorificando a Deus por essas aulas e encerrando essa matéria, a matéria chamada Administração Eclesiástica número 2. Voltamos em outras aulas depois com novas matérias. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.